estudo sobre o Brit Milá, aproveitando aí a Parashá de Lech Lecha. Então, como nós vimos na parte da manhã, no Zahim, o Brit Milá ele foi determinado pelo Eterno, lá em Gênesis, Bereshit 17, que diz, 9 e 10, que diz: disse mais o Eterno a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu, a tua descendência depois de ti, nas tuas gerações. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós seja circuncidado. O Brit Milá ele foi estabelecido como uma mitzvah eterna pelas gerações, tá? Eterna dentro da casa de Israel, dentro das 12 tribos. Ele é uma mitzvah eterna pelas gerações, ou seja, ela representa o sinal da aliança que é feita no menino israelita com 8 dias de idade e também válida até os dias de hoje. Como diz ali 17, 11 e 13, 11 a 13. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós, o filho de 8 dias, pois será circuncidado todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido da tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Gênesis 17, 11 a 13, conforme também Levíticos 12, 3. O israelita que não se submeter a esse sinal de aliança, esta alma será eliminada, extirpada do seu povo. Como diz Bereshit 17, 14. E o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Os Yehudim que não fizerem o Brit Milá pelas gerações serão extirpados, conforme a Torá diz. Então, hoje em dia, se um menino judeu que nasce de pai e mãe judia, né, ou avós, e eles não são circuncidados, eles são considerados não Yehudim, espiritualmente. Ok? Porque isso é Torá. Está escrito na Torá isso pelas gerações. Não serão considerados como israelita em geração de Abraão. Yeshua, assim como seus talmidim, como também Rav Shaul, cumpriram essa mitzvah. Muitos dos Yehudim que creram em Yeshua HaMashiach continuaram a observar a Torá e essa mitzvah. Tá? Isso aí é básico, mas é algo que é importante a gente considerar. Tá? Em Lucas 2, 21 diz: e quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, Yeshua, foi-lhe dado o nome de Yeshua, pelo que o anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então a gente vai ver aqui que no dia do Brit Milá que se recebe o nome do menino, ok? E na menina quando chama na Torá no primeiro Shabat, ou então depois da parte da limpeza ritual, da purificação, que a mãe ela entra no mikveh, faz um mikveh, e nesse momento também pode-se dar o nome da menina. Então a menina já entra na aliança sem o sinal do Brit, Baruch Hashem, já no dia do nascimento, né? E os dias de purificação dela é o dobro, porque ela gera vida, né? Rav Shaul, lá em Filipenses 3, 5, Rav Shaul fala: eu fui circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Filipenses 3, 5. Ok? Todos os
Talmidim de Yeshua eram Yehudim. E fizeram Brit Milá. Os Yehudim crentes em Yeshua, na época de Rav Shaul. Vamos lá ver Atos 21, 20. Atos 21, 20 diz o seguinte: e ouvindo-os, eles glorificaram ao Eterno e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares de Yehudim que há que creem, e todos são zelosos da lei. Ou seja, no primeiro século, quando os filhos de Israel, os Yehudim, criam em Yeshua, passavam a reconhecer Yeshua como Mashiach, eles continuavam cumprindo a lei. O texto diz: glorificaram ao Eterno e disseram: bem vê, irmão, quantos milhares de judeus que creem em quem? Em Yeshua, e todos são zelosos na lei, ou seja, cumpridores das mitzvot. E para cumprir a mitzvot tem que cumprir todas, né? Inclusive o Brit Milá. O Brit Milá é o sinal da fé. Agora vamos entrar, até agora foi a introdução, que é básico. Todo judeu faz o Brit Milá. Os Yehudim que creram em Yeshua não largaram a Torá, continuaram sendo zelosos da Torá. Ok? Agora vamos entrar um pouquinho mais fundo em ver o que Paulo fala sobre o Brit Milá, que muitas vezes é confuso na mente de muita gente. Começa a interpretar coisas que o texto não diz. Quando a gente se aprofunda nas Escrituras, naquilo que Paulo fala, a gente vai começar a entender o que realmente ele está querendo dizer. O Brit Milá é um sinal da fé. Ok? Não é uma mágica, não é uma coisa que você faz e a partir daquele momento acontece algo sobrenatural. As coisas sobrenaturais, as coisas de fé não acontecem fisicamente. O físico é uma consequência do espiritual. Sempre o espiritual está na frente. Por isso que o Brit Milá é um sinal. Tá? Primeiro você crê no coração e depois você vai fazer um sinal. É como uma assinatura. Né? Você faz um acordo com uma pessoa. Vou comprar sua casa, Júlio. Ok? Amém? Baruch Hashem. Né? Você pediu lá 400 mil. 500 mil, vai. Amém. Né? Baruch Hashem. 500 500 mil. E eu tenho esse dinheiro à vista. Daí eu chego e falo: você quer vender? Quer. Quanto você quer? 500. Tá ok. Eu compro. Aqui, ó, eu compro, já está fechado. Tá bom, então vamos assinar. Assina aqui. Já está fechado. Depois que eu vou assinar, a assinatura vai fechar aquilo que a gente tinha feito anteriormente, que é o nosso combinado. Eu não vou assinar antes de fechar. Primeiro eu concordo, né? Concordo o preço, vejo a casa, vejo que está tudo bonitinho, daí eu vou lá e assino, porque é o selo, é ali que fecha. Primeiro a gente faz, combina. O Brit Milá é a mesma coisa. Se você não tem um Brit no coração, vai adiantar alguma coisa na carne. Vamos ver o que aconteceu com Abraham, né? A fé que justificou Abraham, e não foi o Brit, né? Esse foi um sinal daquele que creu, né? Vamos lá ver Gênesis 15, 5 e 6. Então o Eterno levou Abraham para fora da tenda e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Imagina, o céu devia estar repleto de estrelas, não dá para contar, né? E lhe disse: assim será a sua descendência. E aqui Abraham tinha pouco menos de 100 anos. A promessa que ele teria um filho era com 75 anos. Sua mulher, né, era um pouco mais nova. Um homem de 75 anos, uma mulher idosa também. 10 anos. 10 anos mesmo, menos.
Ele já devia estar com mais de 80, quase 100 anos. Ele olhou e falou, puxa vida, não dá para contar. E o Eterno falou assim, vai ser os seus filhos assim. Praticamente impossível. Ele estava tentando um filho só. E não conseguia. Mas ele creu. Olha o texto diz. E creu ele no Senhor. E porque ele creu, isso foi imputado com justiça, como justiça. É a fé. A fé no impossível, não é a fé no possível. É no impossível. E Abraão creu no impossível e isso foi o suficiente para justificar o homem. O Eterno olhou e falou assim, ele está crendo no impossível, eu vou fazer acontecer. Porque minha palavra não volta atrás. Ali ele ganhou a justificação, ou seja, a salvação. E não foi por obras. E mais para frente ele falou, olha, porque você creu, então você vai fazer uma marquinha aí na sua carne. Porque você creu ali, no impossível. Né? Rav Shaul afirma que a graça vem sobre os circuncisos e também aos incircuncisos. Abraão é pai dos que têm o coração que creem, estando eles incircuncisos na carne, e também é pai dos que creem no coração, dos que o selo dessa fé do coração expresso também na sua carne. Olha lá, Romanos 4, 9 a 12. Vem, pois, essa bem-aventurança sob a circuncisão somente, ou também sob a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando ele na circuncisão ou na incircuncisão? Na circuncisão, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ou seja, quando o Eterno chamou Abraão, mostrou o céu, ele estava circunciso ou incircunciso? Incircunciso. E ele foi justificado estando circunciso ou incircunciso? Incircunciso. Então a justiça veio em cima de um homem que estava circuncidado ou incircuncidado? Incircuncidado. Ele foi justificado não tendo brito. O brito não justifica. Ele é apenas um sinal. Ok? Mas não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé. Paulo fala que a circuncisão é o selo da justiça da fé. Quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão. Então Abraão é pai dos incircuncisos. O texto diz isso. Abraão é pai dos incircuncisos, dos gentios, que creem, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Então, assim como Abraão foi justificado sendo um incircunciso, crendo o gentio que é incircunciso e se crê, ele também é justificado. Ok? É fato. É fato. A fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também que andam nas pisadas da fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Ou seja, ele sendo pai dos incircuncisos que creem, ele também é pai dos circuncisos, os que creem e têm o brito. Vamos pular lá para o 24 a 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressurgiu, Yeshua, nosso Adon. Ou seja, cremos em Deus, que ressurgiu, Yeshua, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, a justificação está ligada no crer. Ok? No crer em quê? Em Deus. Abraão creu em quê? Em Deus.
Abraão creu que o impossível o Criador poderia fazer. Aqui, o Criador fez o quê? Trouxe Mashiach, Yeshua, e fez o impossível. Trouxe um homem depois de 3 dias de morto. E nós cremos como Abraão creu no impossível, nós também cremos. Ele é Mashiach. Mas ele morreu, mas ele ressuscitou. Cremos no impossível. E assim nós também somos justificados porque cremos. Estão entendendo a relação entre o crer de Abraão e o crer nosso em Yeshua? Crer que ele ressuscitou e por isso nós somos justificados. Não somos justificados pelas obras, não somos justificados por ter Brit Milá, não somos justificados por não ter Brit Milá, não somos justificados por cumprir ou não cumprir, somos justificados porque cremos como Abraão creu no impossível, que Yeshua é o Mashiach, que ele ressuscitou dos mortos. Assim a justiça está imputada pela fé, pela emuná, que está no interior do homem e não pelo simples fato do homem ter um brit físico, uma circuncisão física. O Brit Milá não tem valor algum se não for acompanhado com a circuncisão do coração, tratando-se assim de uma confirmação física do novo nascimento, do que foi transformado e selado pelo Ruach Elohim anteriormente. Vamos lá abrir também em Romanos 2. Romanos 2, 23 a 29. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome do Eterno é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Olha só que interessante. Paulo afirma que existe sim um proveito em ter a circuncisão. Existe sim um proveito. Se você guardar a lei, ela vai ser proveitosa para você. Porque daí você está cumprindo o mandamento de fazer o brit. Né? Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, ou seja, se o incircunciso físico cumprir a lei, cumprir a vontade do Eterno, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Não, ou seja, o que não é circunciso cumpre a lei e ele não vai ter mérito por cumprir essa lei? Sim. Não é reputada como se fosse um circunciso? Sim. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, o circunciso que não cumpre a lei, pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Paulo está colocando assim, um incircunciso de um lado, que cumpre, por exemplo, o Shabat. E o circunciso que não cumpre o Shabat. Colocando o Shabat, mas podia ser outras, ou todas. O que vai valer mais para Deus? O incircunciso que cumpre a vontade do Eterno, que cumpre a Torá, ou o circunciso que está circuncidado, mas não cumpre? O incircunciso vai julgar o circunciso. Por quê? Porque o importante é o cumprimento da lei. O importante é você fazer a vontade do Eterno. Mas circuncisão também não é uma lei? É uma lei, mas ela é uma lei física, que é uma consequência de uma circuncisão interna. Um rock, né? É um Hulk. É um sinal de aliança. Então, o que vale mais para Deus? É o obedecer ou o sacrificar? Paulo está falando para os gentios assim, olha, vocês que não têm o brit, não se sintam inferiorizados. Cumpre a vontade de Deus, cumpre a lei do Eterno.
Agora, esses caras que vêm bater no peito, falando que é circunciso, que acham que tem superioridade sobre vocês, muitos deles não cumprem a lei. E diante de Deus, vocês são superiores a eles. Porque o importante é cumprir a lei, não é ter o brito. Lógico que é importante ter o brito. Sim. Mas é mais importante cumprir a vontade do Eterno do que o ter o brito. Então ele está colocando a circuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porém, a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas judeu é o que está no interior, e circuncisão é o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas o louvor provém de Deus. Então o verdadeiro Yehudi, não que seja Yehudi, seja superior ao não Yehudi, não é isso. O verdadeiro servo do Eterno é aquele que tem o brilho no coração. É aquele que se deixou se transformar, é aquele que anda segundo a vontade do Eterno, que cumpre a vontade do Eterno. Mas ele cumpre para quê? Para alcançar a salvação ou para agradar o seu Senhor? Não, para a salvação. O cumprimento da lei não tem nada a ver com a questão da salvação, porque a salvação é a justificação. Nós somos justificados porque cremos, como foi Abraão. E nós cumprimos porque nos foi ordenado. E não existe uma palavra, nem no Tanar, nem na Brit Hadashah, que diz que depois que Mashiach vier, a lei vai ser abolida. A lei santifica o homem, e o crer justifica o homem. No final dos tempos, né? Yeshua fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No julgamento final, né? Não praticam a Torá. Iniquidade no grego está anomia, né? Que é contra a lei, vós que não cumpris a lei. Tá. Então a gente tem que entender o que é judaizante. Existe o judaizante? Existe. Existe aquela pessoa que Paulo condena? Sim, existe. Só que a gente tem que entender o que é judaizar. Judaizar não é uma coisa boa, é uma coisa péssima. Então, hoje em dia, você pergunta para qualquer irmão aí, evangélico, o que é judaizar? O que ele vai responder? O que é judaizar? Então, na cabeça do pessoal, judaizante é aquele que quer impor o judaísmo para as outras pessoas, que impor a lei. Porque a lei é vista como se fosse uma coisa pesada, uma coisa ruim. Mas a lei, na Bíblia, diz que é uma coisa boa. Porque a palavra de Deus é a lei é a palavra de Deus. E a transgressão dessa lei que eles condenam é pecado. Não faz sentido. Daí pega, que textos que pega? Pega aquele texto lá, Jesus é o fim da lei. Daí você vai pegar no grego, você vê que o fim da lei não é fim, é o objetivo da lei. Entendeu? A coisa básica. Todos os textos que se colocam diante, eles caem com facilidade. Sabe o que é judaizante? Sabe o que é o judaísmo? O que Paulo condenava? Ele condenava o seguinte, ele condenava que essas pessoas estavam falando para os gentios que eles tinham que cumprir a lei para ser salvos. Isso é judaizar. Se eu chegar e falar assim para vocês, quem quer ser salvo? Então vocês vão ter que cumprir Shabat. Eu estou judaizando vocês. Yeshua deixa de ser algo central, suficiente. A salvação tem que ser suficiente em Yeshua, entende? Se você é justificado pelo sacrifício de Mashiach, daí você entra num processo, que nem nós estudamos hoje do Ger Toshav. Ele está num processo, ele não pode pegar muito peso. Ele começa a estudar a Torá e começa a cumprir devagarzinho, para agradar ao Eterno. A gente vê do outro lado, Senhor, está aqui meu dízimo, cadê a minha bênção? Barganhar com o Eterno. O que é isso? Isso aí é quase um judaizante. Porque ele quer
pelas obras, requerer, né? Requerer é bênção de Deus. A reforma começou assim, tá? Lutero fez uma coisa maravilhosa, mudou muita coisa, tirou todas as imagens de escultura, tirou, Baruch Hashem. Começou a ver que a questão da salvação pela graça. Lutero, Calvino, não podemos tirar esse mérito, gente. Só que o problema deles é falar assim, olha, o que os judeus faziam na época de Paulo, os católicos estão fazendo agora. Então colocou todo mundo no mesmo saco e jogou no inferno. Entendeu? Teve o seu mérito? Teve o seu mérito. Mas o problema é esse, gente. É chegar, pegar a lei e falar, a lei não serve para nada. Entendeu? E pegar o texto da Brit Hadashah e deturpar o texto da Brit Hadashah para deixar a lei como algo ruim. Então, judaizante não é guardar Shabat, gente. Hoje, guardar Shabat virou pecado. Não é? Você guarda Shabat? Meu Deus. Mas aonde está escrito na lei que guardar Shabat é pecado? Muito pelo contrário. Então, muda tudo, gente. Ninguém... Isso é tudo em cima de teologia humana que não tem sustentação. E as pessoas creem... Essas pessoas vão para o inferno por causa de pensam assim, não. Salvação vem por crer, entende? Então as pessoas elas estão sendo enganadas e reproduzem esse engano de geração em geração. Agora, no final dos tempos, a gente vê muitos pastores começando a rever as suas ideias. Muita gente começando a cumprir um pouco mais de festa, começa a cumprir festa. Dali começa a ver que a questão do Shabat, e se estudar um pouquinho de história, vai ver que Constantino mudou o sábado para o domingo justamente foi uma articulação política. E tem gente que guarda o domingo como um novo sábado, porque Yeshua ressuscitou no domingo, então agora é para guardar, mas não diz nada na Bíblia que é para guardar domingo. Então, gente, o importante é o Brit, vamos voltar lá, o importante é o Brit do coração, né? Isso diz lá em Deuteronômio, estou falando no Novo Testamento, estou falando de Brit, de Taná, vamos lá, Torá, Deuteronômio 36, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, vamos lá, Deuteronômio 30, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. E o coração da tua descendência, para amares o eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. Moshe já falava isso, não importa você ter o brit físico, se você não tiver o brit do coração. Para quê? Para amar o eterno. Se você amar o eterno de todo o teu coração, você vai cumprir a vontade dele. Então você vai cumprir as mitzvot. Jeremias 4:4. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai o prepúcio do vosso coração. Olha só, é um conceito do Tanar, gente. Não é um conceito da Brit Hadashah. É do Tanar. Já na época de Moshe, já na época de Jeremias. Ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Circuncidai o prepúcio do vosso coração. Isaías 1 também diz, de 15 a 20, por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliques as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos corações. Yeshua falava isso, gente. Importa que você limpe o interior. E não fique só mostrando o exterior. Limpa primeiro o coração, para depois as coisas externas vão naturalmente se expor. Temos que limpar primeiro o coração.
temos que ter o Brit Milá do coração. Isso que vai valer mais, né? Shaul foi contra o conceito legalista que havia a necessidade de cumprir o mitzvah, a Brit Milá, para a redenção na entrada da aliança, como era feito antes do advento de Mashiach. Porque naquela época era feito assim, antes de Mashiach tinha que passar por Brit Milá. Só que os Talmidim viram o Ruach HaKodesh descer sobre gentios. Então alguma coisa mudou, gente. Não o conceito da lei. Mudou. Então aqueles que estavam estranhando, eles estavam estranhando porque eles cumpriam a lei. Então a gente tem que entender a dificuldade. Yeshua não chegou para os seus Talmidim e falou, olha, vocês vão pregar para Jerusalém, Israel, Samaria, até os fins da terra. Ele falou isso, né? Vai passar eles pelo mikve. Mas não falou nada sobre o Brit Milá. Eles estavam acostumados a cumprir a lei. Só que o Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, foi mostrando, foi revelando a verdade, a vontade do Eterno. Era só pegar o mesmo mecanismo que era feito antes. Entende? Quando eu falei, existe o natural, o Yehudi, existe aquele converso que fez conversão e é como natural, existe o temente a Deus que está fazendo no processo, ele não tem um brit. Mas não é porque ele tem um brit que ele não está na aliança, que ele não tem a salvação do Eterno. Ele vai receber. Porque ele está segurando, né, está levando aquilo que ele pode fazer. E tem aquele que não quer saber de nada das coisas do Eterno. Esse vai ser julgado. Agora, quem está no processo, quem fez a conversão, e quem está na aliança, e tem um brito, mas cumpre, mas tem um brito do coração, está na aliança. Baruch Hashem. Ok? Paulo era contra os judaizantes que consideravam o sacrifício de Yeshua insuficiente para a salvação. Aí que é o judaizar. Despreza a fé do Eterno, né? A graça que vem em Yeshua, e tentando se justificar pela lei e pelos seus próprios méritos, os quais sempre foram impróprios para a justiça. Lá em Filipenses ele diz, vocês que querem, né, se justificar pela lei, eu poderia muito mais, porque eu sou Yehudi da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu, né? Estudei com Gamaliel, o tzadik o mestre mais importante. Isso não é nada comparado à graça que o Eterno tem nos dado. Paulo fala, eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixares circuncidar, Mashiach de nada vos aproveitará. Tá? De novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Vós que vos justificais pela lei, separados está do Mashiach, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Yeshua HaMashiach nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera no amor. Vamos estudar esse texto é muito importante. Paulo, na verdade, não está contra a circuncisão, ele está contra vós que se justificais pela lei. Só para contextualizar a carta, essa Querilá de Gálatas, ela recebeu uma turma que vieram de Jerusalém, né, dizendo, olha, vocês têm que fazer o brito. O Paulo falou que não é para fazer não, mas a Moshe falou que é para fazer. Esquece Paulo, Moshe é mais... A lei diz isso. E eles caíram nessa história. No final da carta de Gálatas, se vocês forem ver depois no final da carta, ele vai falar que essa turma aí, eles querem que o vosso zelo seja sobre eles. O que é zelo? É justamente isso. Tá? Tem um líder
e tem uma congregação. E a congregação tem zelo pelo líder. Ou seja, a congregação banca o líder. Isso é bíblico. Então, eles estavam querendo o quê? Tirar Paulo do circuito e se colocar no lugar. Porque Paulo está contra a lei. Está contra Moisés. Está falando que não precisa fazer o Brit Milá. Mas a lei diz que tem. Então, eles entram nisso. Aí eles estavam fazendo o quê? Estavam judaizando. Porque eles estavam falando, ora, Yeshua não é suficiente. Não precisa. Daí ele vai lá para Atos. Né? Atos 15 faz o concílio e faz, é isso mesmo? Não é possível. Os gentios estão recebendo o Ruach HaKodesh sem Brit Milá. Como é que se explica isso? Não precisa. Porque eles estão em processo. Não vamos colocar carga a mais. Né? Então Paulo fala lá, eis que eu Paulo vos digo que se vos deixares circuncidar, Machia de nada vos aproveitará, porque Machia fica de segundo plano. Machia tem que ser em primeiro plano, Yeshua tem que ser em primeiro plano. Vocês vão entrar na aliança por Yeshua, não pela Brit. Abraham foi justificado porque creu e não porque fez a Brit. Ele vai falar isso em Romanos também, vai falar isso em Filipenses, vai falar isso em Gálatas. Se você deixar se circuncidar com esse pensamento de que é vos justificar pela lei, de novo vos protesto, a todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Ele fala, olha, se você quer pegar esse jugo e segurar esse jugo, você não consegue segurar, porque você não vai conseguir cumprir toda a lei. Deus vai te julgar pela lei, certo? Independente de Yeshua. Se você pecar uma vez na sua vida, você já vai condenado. Você está querendo se justificar pela lei? Você é maluco? Tem um homem que conseguiu não pecar. As Escrituras dizem que se você pecar uma vez, você já é transgressor de toda a lei. Por isso que a gente precisa de Mashiach. Porque ele tomou o nosso lugar, certo? E nós somos justificados porque ele é como um substituto nosso. Quem tinha que morrer éramos nós, não éramos? Ele morreu no nosso lugar. O justo morreu pelo injusto. E se ele morreu por nós, então eu sou um justo que nunca pecou diante de Deus. Isso é ser justificado. Justificado é você ser declarado justo, correto, sem nada. Ah, e os seus pecados? Foram apagados. Por quê? Mashiach. Então, por isso que tem que ser a centralização, tem que ser no Mashiach. Não pode ser na lei. Vocês estão entendendo isso? É claro isso. Se você coloca a lei e Mashiach, Yeshua já deixa de ser o central, entende? Aí você vai ser julgado pela lei e não pela Mashiach. Nem pelo sacrifício de Mashiach. Então você vai ser condenado. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Então Paulo fala, de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E mesmo se guardar toda a lei, não vai conseguir guardar toda a lei e vai ser condenado. Vós que vos justificais pela lei. Uma pessoa fala assim, eu vou tentar fazer o máximo para ganhar mérito, para poder estar diante de Deus, ganhar alguma coisa em relação a Deus. Não vai conseguir. Por isso que Paulo fala, separados está do Mashiach, da graça vocês caíram. O que foi te dado de graça, vai ser tirado e agora vai ser computado segundo os seus méritos. Então vamos ver se você vai conseguir cumprir toda a lei. Não cumpre, então você cai. É isso que Paulo fala. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. O que é aguardamos a esperança da justiça? Nós somos salvos, certo? Somos salvos, mas nós seremos salvos. Vamos ser salvos verdadeiramente quando chegar o dia que ele vai falar assim, vem, filho meu. Ali sim, dali para lá, eternidade. Por isso que Paulo fala, desenvolvei a sua salvação. Nós somos salvos? Somos. Temos a certeza da salvação? Temos.
Mas se você bobear, você pode perder. Se eu entrar em pecado, que o Eterno tenha misericórdia, eu posso perder, assim como você também. Temos que guardar a coroa para que ninguém nos tire. Então, aguardamos a esperança da justiça. Nós aguardamos aquele dia onde estaremos frente a frente com Mashiach, frente a frente no julgamento, e vamos ser justificados e declarados justos. Você, Roberto, não tem nenhum pecado, entra no meu reino. Baruch Hashem. Nenhum pecadinho, nada, porque tudo foi perdoado. Você está sendo declarado justo. Essa é a esperança. Nós aguardamos a esperança, porque aquele que cumpre os mandamentos e acha que vai ser justificado, ele não tem esperança. A esperança não está no Eterno, não está no Mashiach, está nele mesmo. Ou eu cumpri Shabbat, eu fiz isso, eu fiz aquilo dentro de Sadaká, eu fiz isso, mas eu também errei aqui. Vamos ver, vai chegar lá na hora, o que vai pesar mais? Se tem um pecado, já é transgressor da lei, a Torá diz. Acabou. O próprio Yeshua falou, né? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino. Exatamente. Tem o nome, expulsão, né? É o que a gente vê por aí, muita gente. Porque em Yeshua HaMashiach nem circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Ou seja, as obras não têm valor de santificação, Baruch Hashem tem, mas não de salvação. Ok? A gente tem que saber separar essas duas coisas. Um outro texto muito, muito difícil, eles utilizam muito disso contra a circuncisão, seria a seguinte: 1 Coríntios 7, de 15 a 24. Paulo aqui fala em permanecer na vocação em que as pessoas são chamadas. Não mudar o foco ou o propósito que o Eterno chamou para transformar a família e o ambiente onde a pessoa está inserida. Muitas pessoas podem me perguntar, e na época de antes de Mashiach? Na época antes de Mashiach, as pessoas também pecavam. Mas só que lá tinha um templo. Tendo o templo, tem uma fórmula de você também cobrir os pecados. Quando a pessoa pela fé levava um cordeiro no sacrifício do templo, do altar, aquele animal, ele servia como Mashiach, porque era como sombras daquilo que ia acontecer. Sombras não é a realidade. A realidade é Mashiach. O animal estava como um paliativo. E por enquanto que não vem Mashiach, vamos matar o animal. E o Eterno recebe aquilo como se fosse Mashiach. Tá? Então é a mesma coisa, não muda nada. Né? Vamos lá, 1 Coríntios 7, 15 a 24. Então, Paulo fala assim, olha, porque onde sabes, ó mulher, que salvará teu marido, ou de onde sabes, ó marido, que salvará a mulher? Assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. O que Paulo está falando? Olha, Deus te chamou, você está casado com esse marido, incrédulo, continue com ele. Assim como Deus te chamou, continue. Se ele quiser ir embora, deixa que ele vá. Mas não saia. Permaneça do jeito, porque no convívio você pode, com o seu testemunho, alcançar o seu marido, no testemunho, né? Ele vai ver a transformação da sua vida e tudo mais, vai ver a presença de Deus na sua casa, e o Eterno pode trazer ele vai ter o livre-arbítrio de escolher ou não em buscar, né, a Torá ou não, aceitar a Mashiach ou não. Então nesse caso ele fala assim: assim cada um ande como Deus lhe chamou, cada um como o Senhor lhe chamou. Mas se ele quiser ir embora, que vá. Então não é uma coisa assim, olha, Deus te chamou dessa forma, então você vai até o fim da vida desta forma. Não. O próprio texto vai falar assim, mais para frente, né, que se alguém é chamado circuncidado, fique circuncidado. É o mesmo texto, gente. É o mesmo contexto. É alguém chamado estando incircuncidado,
não se circuncide. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos. Aí entra num paradoxo. Pô, mas fazer circuncisão não é cumprimento da lei? É cumprimento da lei. Certo? Então por que o Paulo diz que se você está incircunciso não cumpra a lei? Porque não é absoluto aqui. É como estava falando sobre o casal. Mais para baixo ele vai falar o seguinte: cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado servo, não te dê cuidado. Ou seja, permaneça servo. Se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Ok? Deus te chamou servo. Fique servo. Mas se você tiver oportunidade, não fique servo. Tenha a liberdade. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. Ele pode ser servo do outro homem, mas no fundo ele é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre é servo do Senhor. Então quando ele fala sobre a questão da incircuncisão, que permaneça incircunciso, ele não está determinando uma ordem para todo gentio não fazer circuncisão. Ele está falando o seguinte, que no contexto geral ele tem que se manter. Agora, se ele cresce espiritualmente e quiser fazer o Brit, mesmo não sendo Yehudi, existe possibilidade de ele fazer sim. Porque o contexto disso, os três exemplos, o primeiro e o terceiro, fala para ele que ele deve permanecer como ele foi chamado, mas se ele tiver a oportunidade de ser livre no terceiro, ele vai ser livre. E no primeiro, se o homem quiser abandonar ela, que se aparte também. Então o terceiro, da circuncisão, ele fala assim, o importante é cumprir a mitzvah. Permanece incircunciso. Você entrou agora na questão, na aliança. Permanece incircunciso. Você vai entrar no processo. Você vai crescer espiritualmente. Se mais para frente, daqui a 20 anos, você tiver num estágio, num nível que você queira fazer a Brit Milá, o importante é cumprir os mandamentos. Faça. Mas se você não tiver a estrutura para isso, não cumpre, porque o importante é o Brit do coração. É difícil esse contexto, esse conceito, né, gente? Não é fácil. Mas é o que o texto diz. Se a gente pega só o versículo que fala, olha, se você for chamado de circunciso, não circuncise. Se você pescar esse texto, é fácil entender. É proibido todo o não judeu fazer circuncisão. Fica fácil. Mas se você pega o contexto, você vai estudar o contexto, você vai ver que isso aí não é uma verdade. Que existe a possibilidade. Porque o principal é a observância dos mandamentos. Se Deus colocar no seu coração que você quer cumprir essa mitzvah, e você tem estrutura, Baruch Hashem, cumpre. Se não, não. Atos 16, 3. Paulo quis que esse fosse com ele e tomando-o circuncidou, por causa dos testemunhos dos Yehudim que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Ou seja, Timóteo era filho de pai, de mãe judia, e a avó também. A avó era judia. Então ele e Timóteo não era circuncidado. Ele estava indo para Jerusalém. Paulo falou assim, olha, você é Yehudi, tu tem que cumprir essa mitzvah. A partir do momento que você entende que Yeshua é suficiente. E ele entendia. Então daí ele fez. Por quê? Porque a Torá diz que todo Yehudi que não fizer o Brit Milá, essa alma será extirpada do seu povo, gente. Sabe? É sério. Ele tinha que fazer. Então ele fez. Tito
ele era gentil. Tem um texto que diz, né, que, acho que eu separei esse texto aqui, que ele levou Tito e os judaizantes queriam de toda forma fazer com que Tito fizesse o Brit Milá. E ele falou, não, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Ele não estava preparado para isso. Ele não era filho de Herodim. E ele também não queria ceder isso para eles, porque senão iria ser uma confusão generalizada. Tito poderia fazer o Brit? Poderia fazer Brit, mas não na pressão dos judaizantes. Porque senão ia confundir todo mundo, falar, ó, Tito que era gentil, né, fez o Brit Milá, Paulo consentiu isso, então Paulo está assinando embaixo que Yeshua não é suficiente Salvador. Então ele não fez. A maioria dos antimissionários que a gente vê na internet, a maioria não são judeus. É hoje, né? Não são judeus, porque o judeu mesmo, não perde tempo com esse negócio. Agora, aquele que se converteu ontem ao judaísmo, que até frequentava a igreja evangélica, chegou a frequentar a sinagoga messiânica, foi para o judaísmo, negou Yeshua, foi para o judaísmo, persegue o judeu messiânico. Persegue ele, para que acha que vai ganhar méritos com os Yehudim. Mas não ganha, gente. Aquele, nem vou falar o nome dele, que está sendo filmado também, aquele rabino, né, que é um dos principais antimissionários aí, do Brasil, não era pastor, né? Infelizmente, né? Ele não é aceito em lugar nenhum, quase em lugar nenhum. E esse outro que é judeu, também, eu já conversei com vários colegas meus do judaísmo tradicional, ele não é bem visto em nenhuma sinagoga, gente. Porque ele fica, fora os processos que ele tem, né? Então é complicado, né? Olha lá, Paulo tomou e circuncidou Timóteo. Daí a gente confronta com aquele texto anterior que nós vemos ali, né? Que diz o seguinte: fique na vocação que foi chamado. Timóteo não tinha sido chamado incircunciso? Por que Paulo fez a circuncisão? Na verdade, não foi nem Paulo, né? Ele tinha tudo para não fazer, porque ele não era especialista na área do tribunal. Não, fez assim, entre aspas, né? Quer dizer, ele era o mestre, né? Ele era o rabino do Timóteo, então não é absoluto esse texto. Porque Timóteo foi chamado incircunciso e Paulo consentiu para que ele fizesse a circuncisão. Por quê? Porque o importante é cumprir os mandamentos, como diz o texto. Aí se encaixa. Ok? Outro texto. Atos 22, 3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso de Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruindo conforme a verdade da lei de nossos pais, tendo zelo de Deus, como todos vocês hoje, sois zelosos. Ou seja, Paulo está falando com os judeus que estavam acusando ele de pregar contra a Torá. Porque ele foi preso em Jerusalém, no templo, fazendo o voto que você comentou. Os judeus que estavam ali, que também tinham visto ele na Ásia, né, em Éfeso, em Roma não, que ele não foi, mas na Galácia, né, e falaram: oba, é esse judeu aí que prega não cumprir a lei de Moisés. Estava falando sobre a circuncisão. Na verdade, ele não pregava isso. Ele falava para os não Yehudim: vocês não precisam fazer o Brit Milá. Daí chegava no ouvido daqueles judeus: ele está pregando contra o Brit Milá, porque a lei diz que os gentios têm que fazer o Brit Milá para entrar na aliança, certo? Então ele foi condenado por isso. E o que ele fala?
Eu sou judeu, fui criado aos pés de Gamaliel, eu fui discípulo do maior tzadik da época, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre a Lahá. A lei dos nossos pais é a interpretação que os rabinos tinham da Torá. E ele está confirmando isso, que é verdade. Instruídos conforme a verdade da lei dos nossos pais, tem o zelo de Deus como vocês também têm. Ele reconhece o zelo daqueles irmãos que estavam condenando ele. Vocês são zelosos, eu também era, mas eu era zeloso quando eu era ignorante. Agora que eu tenho a visão de Mashiach, eu consigo entender que eu era zeloso, mas agora, e que vocês também são, mas agora eu tenho uma revelação especial de Mashiach. Paulo também fala, Paulo não é contra a lei, Paulo não pregou contra a lei, Paulo não pregou contra o Brit Milá, ele só não queria colocar esse jugo sobre os gentios naquele momento. Ele vai falar isso em Atos 24:14, conforme aquele caminho que se chamavam seita, assim sirvo o Deus de nossos pais. Ele está falando, esse caminho que se chama seita era o caminho de Yeshua. Assim eu sirvo ao Eterno nesse caminho, crendo tudo que está escrito na lei e nos profetas. Olha só. Daí se levantam teólogos cristãos dizendo que Paulo mudou a lei. Aqui está claro dizendo que eu creio que tudo que está na lei e nos profetas é verdade. Eu não preguei contra a Torá. Eu só apenas falei que os gentios não estavam obrigados a fazer o Brit Milá como era na época antes de Mashiach. Não preguei contra o Brit Milá. E as pessoas hoje acham que Paulo pregou contra o Brit Milá. Mas se ele pregou contra o Brit Milá, ele está pregando contra a Torá, ele tá sendo contradizente porque ele consentiu no Brit Milá de Timóteo. Atos 25:8. Mas ele diz em sua defesa: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos Yehudim, nem contra o templo, nem contra César. Paulo está falando, eu não pequei contra a lei, eu não ensinava contra o Brit Milá, como eles estavam acusando. É claro nesses textos que Paulo não descumpriu a lei e não foi contra o Brit Milá. Ele foi contra o Brit Milá dos gentios naquele momento. O sacrifício de Yeshua é suficiente para a entrada na aliança. E que o Eterno fez com Israel e que permanece para sempre, é que as nações é dada a graça de participar como enxertados na oliveira, pela graça mediante a fé. Vamos lá em Romanos 11, 16 a 18. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, fosse enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que a ti sustenta. Aqui, Rav Shaul está pegando a analogia de uma árvore, de uma oliveira, onde alguns ramos foram quebrados e no lugar deles foi enxertado um ramo de oliveira brava ou jambuzeiro, aquele que dá no mato e que não dá fruto. São os gentios. Por quê? Porque a raiz da planta que alimentava esses ramos era uma raiz de idolatria. Ele veio das nações. As nações que não têm o conhecimento do Eterno não podem dar frutos espirituais. Então não dava fruto nenhum. Mas só que ele foi arrancado de lá e foi colocado aonde? Numa árvore que tem uma seiva que vai dar fruto.
E essa árvore é o quê? Mashiach. Essa árvore vem do quê? De Israel. É enxertado na raiz, ou seja, aqueles ramos que já estavam sendo alimentados com aquela seiva, que vem da onde? Da Torá, dos profetas, de Mashiach. Os das nações vão ser arrancados daquela flor, daquela planta, e encaixados agora numa nova realidade. Então ele vai começar a se alimentar de outras coisas. O mesmo alimento que alimentou os ramos de Israel. Então a mesma coisa que foi dada para o povo de Israel, agora está sendo dada aos gentios. E não vamos matar a planta de Israel e vamos construir uma outra planta. Da onde vai vir essa seiva? Não tem cabimento isso, porque se fosse cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza enxertados na boa oliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. O texto é claro, não ignore esse segredo. O endurecimento veio em parte para Israel até a plenitude dos gentios. Essa palavra plenitude no grego vem de plenos. Plenos é um equilíbrio. Era uma linha que eles faziam no casco do navio. E aquela linha ia delimitar, ela não podia estar muito acima nem muito abaixo. Então a linha tinha que estar mais ou menos na linha do mar, entende? Isso aí chamava plenos. Plenitude é quando chega na medida dos gentios. Quando chegar na medida dos gentios, Israel vai ser salvo. Ou seja, Deus vai tirar a cortina dos olhos de Israel e Israel vai começar a reconhecer Yeshua, como está conhecendo agora, reconhecendo agora. A plenitude dos gentios é a época que nós estamos passando, onde os gentios estão começando a reconhecer a Torá. Israel como nação. Israel desde 48 já é um país. Baruch Hashem. Os Yehudim estão voltando para Israel, cada vez tem mais Yehudim em Israel, e cada vez tem mais pessoas que foram misturadas entre as nações, os Anussim, que estão sentindo alguma coisa especial por Israel. Você fala com muitas pessoas, falam, eu não sei, eu tenho um amor especial por Israel. Daí quando ele vai começa a buscar e Torá, começar a estudar, ele começa a entender coisas, que Deus está chamando ele. E se ele for fazer um estudo da família, ele vai ver que ele faz parte também. Ou não, né? Não precisa ser étnico, né? Não precisa ter uma descendência étnica. Está no portão do teu coração. Mas a maioria, mas está cumprindo as profecias de Isaías 49. Eu levantarei minha mão entre as nações e os meus filhos virão nos ombros dos gentios. As 12 tribos vão se juntar, Ezequiel 37. As 12 tribos vão se juntar. Os judeus tradicionais e aqueles que estão misturados com as nações. E eu vou ter uma só vara na minha mão, nunca mais serão duas nações, e eles terão um só pastor, que é Mashiach. Isso aí é o que? Os gentios, os Anussim vindo dos gentios. Os gentios reconhecendo a Torá. Yehudim reconhecendo Yeshua, vão ter um só pastor, um só nas suas mãos. E a gente está na plenitude desses gentios. Estamos vivendo a profecia. Mashiach está muito perto. Muito perto. É porque não é divulgado, mas muitos Yehudim estão reconhecendo Yeshua e não estão indo para as igrejas. Lógico que não. Então, onde eles estão? Permanecendo na sinagoga, não falando abertamente de Mashiach,
mas tendo oportunidade, falando e multiplicando, e Deus tem operado com coisas tremendas. Dá testemunho. E nós, como judeus messiânicos, estamos no meio, estamos fazendo a ponte, trazendo a igreja para a Torá e trazendo o Yehudim para Yeshua, sendo apedrejado dos dois lados. Bizarro, né? Mas Baruch Hashem, nós estamos fazendo a obra. Então vamos ter esse quadro, gente. Estamos no final dos tempos, perto da plenitude dos gentios. Muitos Yehudim estão crendo no Mashiach. Muitos dos irmãos gentios estão se voltando para Israel, estão se voltando para as Escrituras. Porque desde Constantino foram colocadas mentiras, colocado muitas doutrinas humanas que vieram desviar a verdade. E agora no final dos tempos as coisas estão se encaixando.